Boa noite, irmãos que nos assistem nas redes sociais, pelo Zoom, no YouTube e no Facebook, né? Você é bem-vindo a estar conosco neste culto. Que Deus possa abençoar. E convido também para você compartilhar o link que você recebeu, seja pelo Zoom, através do seu WhatsApp, através dos grupos de famílias e amigos. Que você possa compartilhar, né, o Evangelho através da internet. Vamos fazer uma breve oração. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, venha transformar as nossas vidas, por favor. Que o Senhor nos molde para fazermos a Tua vontade, Senhor. Nos ajude a experimentar dia após dia a Tua vontade, Senhor, que é perfeita e agradável. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, alcançar cada irmão que está nos acompanhando pelas redes sociais. Por favor, Senhor. É isso, que o Senhor possa abençoar grandiosamente o Bruno, que vai trazer o pão da vida. Que o Senhor use pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. É isso que eu oro, que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor, meu pastor, do Adoradores. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei.
Senhor nosso pastor. Agora, um momento especial, um momento no qual nós iremos assistir um vídeo falando sobre a importância da saúde, né? Será A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A doença é uma excelente médica. Ela nos desperta para a realidade de que maus hábitos têm consequências. Muitos de nós não nos importamos em sermos intemperantes, até descobrirmos que estamos doentes. A constatação dos resultados nos choca, e então começamos a evitar o que é prejudicial e usamos com moderação o que é saudável. Mas isso vale a pena? Claro, Deus nos orienta a sermos temperantes para evitar certos tipos de doenças. Mas não só isso. Ser temperante também pode restaurar a saúde perdida. Cumpre nos ensinar aos outros a conservar e recuperar a saúde. Devemos empregar para os doentes os remédios providos por Deus através da natureza, encaminhando-os ao mesmo tempo àquele que unicamente pode restaurar. É nossa tarefa apresentar o doente e sofredor a Cristo, nos braços de nossa fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico, lançar mão de sua promessa e orar pela manifestação de seu poder. A própria essência do Evangelho é restauração. Os médicos aconselham muitas vezes os inválidos a viajar para o estrangeiro, a ir a alguma fonte de água mineral ou atravessar o oceano, a fim de readquirir a saúde. Quando, em 9 casos de 10, se essas pessoas começassem com temperança e se empenhassem em exercício físico saudável, com espírito animoso, restaurar-se-iam e economizariam tempo e dinheiro. Deus quer restaurar você não só espiritualmente. Amém. Belas dicas. Sua vida. Agora, um momento especial que vamos ouvir uma mensagem musical que nossa irmã Elisângela preparou para a gente. A irmã Luciana. Parece ser assim, tão simples de falar, de um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, e é por mim, extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li,
já vi. Não vão compreender, não sabem descrever do amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar. Tem um amor inexplicável a me amar. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Amém. Amém. Que a gente agora vamos cantar ao Senhor. Eu creio que você possa louvar o Senhor com toda a sua força aí de casa, com a sua família, com o seu vizinho, com quem que você está aí assistindo, que a gente possa cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. No meu coração há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebi, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebi, por herança através de gerações,
homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. Essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício, eu creio que é só pela fé que sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Zoom e agora também pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Hoje nós iremos falar sobre o tema Deus, a Trindade. Então eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração agora para que Deus Ele esclareça para a gente a respeito desse tema tão especial e importante na minha e na sua vida, o conhecimento de Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, que em meio às tempestades, em meio às dificuldades, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Não estamos aqui, algumas pessoas fisicamente no templo, mas estão adorando da casa dela, Senhor, demonstrando a gratidão e reconhecendo que o Senhor é o nosso Criador, mantenedor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Deus. E neste momento, Senhor, nós queremos pedir que o eu que há em mim diminua e que eu não venha falar por mim mesmo, mas que o que seja dito aqui seja somente palavras que vêm do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos começar o tema de hoje aprendendo um pouco, conhecendo um pouco sobre Deus. Vai aparecer de vez em quando para vocês aí um slide na tela, para vocês acompanhar conosco aqui a programação. Tá ok? Então nós vamos começar falando um pouco sobre essa doutrina de Deus. Pode passar, Lucas, o slide. Lucas vai me ajudar aqui na doutrina. E aí o tema é a Trindade. Pode passar, Lucas. Isso, agora ficou bom aí para vocês verem em casa. Então nós vamos começar falando sobre a existência de Deus. Evidências podem ser obtidas tanto a partir da criação, quanto a partir da Bíblia. Nós vamos ver aqui que o universo, ele proclama a glória de Deus. Lá no Salmo 119, verso 1, ou Salmo 19, verso 1, desculpe, menciona aqui, os céus proclamam a glória de Deus. E a natureza, ela mostra, mesmo sem as pessoas verem ou ouvirem, eles conhecem a Deus através
da natureza. Continuando aqui, nós vamos ver que Deus também pode ser conhecido através da palavra escrita. Essa palavra, pode passar, Lucas, o slide. Nós vemos aqui, nesse slide que vocês estão vendo em casa, as evidências da criação. E essas relações divinas são responsáveis pela ideia inutiva que Deus prevalece entre aquelas que não possuem acesso à Bíblia. Então, as pessoas que não têm acesso à Bíblia, elas conseguem enxergar Deus através da criação, daquilo que foi criado. Pode passar, Lucas. Vamos lá. E aqui entra algumas coisas interessantes que nós vamos aprender agora. Deus, na Bíblia, ele é chamado por alguns nomes. Claro que para nós está traduzido. E nós vemos na Bíblia somente a palavra Deus. Às vezes, nós vemos só Deus ou Senhor. Mas veja que Deus na Bíblia, a Bíblia foi escrita originalmente, né, no estudo anterior, que foi estudado com a igreja do distrito do Jardim Gaivota, que foi passada pelo distrito. Nós aprendemos sobre a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada. E nós vemos que a Bíblia ela foi originalmente escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Então, na tradução, todas essas palavras que apareceram para vocês aí na tela por um momento, vocês viram que elas não aparecem na Bíblia, porque elas foram traduzidas, mas cada uma delas é representada os nomes de Deus. Por exemplo, Elohim, que você acompanhou no slide e está acompanhando aí agora. Elohim, você vê que significa Deus e revela o seu divino poder, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E isso é representado em Gênesis capítulo 1, verso 1, e em Êxodo capítulo 20, verso 2. A palavra Elohim, representando Deus. E outra palavra que aparece é Elion, que significa o Altíssimo. Quando você vê na Bíblia escrito o Altíssimo, é essa palavra que está sendo utilizada. Quando você vê aí Adonai, é a palavra que é traduzida na Bíblia por Senhor. E você vê também a palavra Iavé, que é traduzida como Jeová ou também Senhor. Você vê que na Bíblia há muitas importâncias, dá muita importância ao nome bíblico. E você vê que a cada período em que aparece o nome de Deus, ele tem um significado especial para o povo de Deus naquela época. Um significado diferente para cada nome. Então o povo, eles conheciam Deus pelo seu nome, pelo nome Elohim, Iavé, Adonai, e assim eles chamavam o nome de Deus. Vamos ver agora o próximo slide e vamos acompanhar a existência ainda de Deus agora nas Escrituras. A Bíblia, ela não prova a existência de Deus, ela assume que isso ocorre, ela assume a existência de Deus, ela não prova, ela assume a existência de Deus. Quando no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, ele diz lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui é demonstrado Deus como um criador, como um mantenedor e legislador de toda a criação. No próximo slide agora, nós vamos ver que Deus nas Escrituras, ele tem algumas atividades. Nós vamos ver essas atividades de Deus para conhecer o Deus das Escrituras. Em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que eu acabei de falar, mostra Deus como um criador. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3, mostra Deus como sustentador do mundo. Em Deuteronômio, capítulo 5, verso 6, e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, mostra Jesus como redentor, mostra Deus como redentor e salvador, e assim sucessivamente. Então, Deus é mostrado na Bíblia as atividades em que Ele faz. As atividades de Deus, ela é demonstrada na Bíblia. E aqui, até aqui nós vemos o que Deus ele tem feito.
Mas sabe que ele tem, além dessas atividades, Deus ele é demonstrado de outras formas também. Pode passar o slide, Lucas, mostrar para a gente aqui. Veja, que aqui é revelado Deus através de seu nome, de suas atividades, e agora nós vamos ver Deus sendo demonstrado através dos seus atributos, a eles associados na Bíblia. Deus, ele tem alguns atributos que somente ele tem. Pode passar, Lucas, e mostrar para a gente o próximo slide. E Deus, ele tem alguns atributos. E os atributos de Deus em João, capítulo 5, verso 26, demonstra que Deus, ele tem vida em si próprio. Em Efésios, capítulo 1, verso 5, demonstra a vontade independente dele. Em Jó, capítulo 37, verso 16, demonstra que Deus, ele é onisciente. Em Salmos, capítulo 139, verso 7, demonstra que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está inclusive agora conosco aqui nessa programação. Deus, ele é também eterno. No Salmo 90, demonstra que Deus, ele é eterno. Deus também, ele é onipotente. No livro de Mateus, capítulo 19, verso 26, eu vou pedir até para o Lucas projetar aí para a gente que está em casa, para vocês verem, que Jesus vai mencionar algo interessante sobre a onipresença. Ele é onipresente também. Abre a sua Bíblia aí, você em casa. Mateus, capítulo 19, verso 26. E diz assim: e Jesus fitando neles o olhar, lhes disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Um Deus onipotente, que tem poder de fazer coisas que eu e você não podemos. Também Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo hoje, amanhã e ontem. Deus é imutável. Ele é o mesmo para toda a eternidade. E nós vemos isso no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Deus, ele é imutável. Algumas outras características de Deus, no próximo slide nós vamos ver, que Deus, ele é amor, Deus, ele é graça, Deus, ele é misericórdia, Deus é longanimidade, ele é santidade, justiça, ele tem o galardão e ele tem também a verdade. Todas essas características estão em Deus. Agora, nós vamos nos aprofundar mais no assunto, porque a Bíblia fala também a respeito de predestinação. Muitas pessoas acreditam que Deus faz uma predestinação da sua vida, que as pessoas são predestinadas, e isso vai contra a liberdade que Ele nos deu. E a Bíblia, ela nos apresenta isso claramente, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Você que está em casa, acompanhe conosco. Romanos, capítulo 8. Muitas pessoas acham que são predestinadas, que Deus, ele vai fazer você crescer, ter filhos e no fim morrer ou se perder, que as pessoas são predestinadas. Será que é disso que a Bíblia nos fala? Será que é isso que Deus faz com a vida das pessoas? Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Diz assim pra gente: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou. E esses também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Veja que Deus, ele não fez uma predestinação das suas escolhas. A predestinação das suas escolhas. Ele faz uma predestinação para que você seja igual a Cristo, que você siga o exemplo de Cristo. Eu e você fomos criados à imagem de Cristo, e nós somos criados para seguir. Essa é a predestinação de Deus, para que eu e você sigamos como Cristo viveu, como filho, como irmãos, para que possamos ser justificados e no fim
glorificados para a honra e glória de Deus. Pode passar, Lucas, o slide. Vamos lá. Aqui, nós vamos ler aqui algo interessante sobre a predestinação. E diz assim, ó, Deus pode ver antecipadamente todas as decisões individuais que serão tomadas, mas a sua presciência Ele não determina quais devem ser essas escolhas. A predestinação bíblica consiste o efeito, o propósito de Deus, que todos aqueles que creem em Jesus sejam salvos. Essa é a predestinação de Cristo, que todos que creem no seu nome sejam salvos. Agora, na sua casa, diga um amém. Amém. Deus, Ele quer que a predestinação de Deus, desde o princípio, desde a sua criação, é que você seja salvo, que você tenha a eternidade. Porém, Deus, Ele não interfere nas suas escolhas. Isso se chama liberdade. Deus te dá a liberdade. Esse é o Deus que nós conhecemos. Agora, nós vamos falar de um Deus que Ele é singular. Ele é um Deus único. Um Deus que é único. Veja só, em Deuteronômio, abre a sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 4, verso 35. Deuteronômio, capítulo 4, verso 35, nós vamos ver um Deus único. E é assim que o povo, eles acreditavam anteriormente, em um Deus único. Capítulo 4, verso 35, diz assim. 4:35, vamos lá. A ti te foi mostrado para que soubeste que o Senhor é Deus, e nenhum outro há senão Ele. Outro verso, Deuteronômio 6, verso 4. Mesmo Deuteronômio que você está, agora capítulo 6, o verso 4. Diz assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, que aqui é demonstrado que Deus, Ele é único. Ele é único em tudo que Ele faz. Ele é um Deus único. E o povo de Israel cria assim, que Ele é um Deus único. Que Ele é o Deus que tirou eles do Egito. Um Deus único. Agora, passa o slide, Lucas, para a gente acompanhar aqui uma coisa. Veja, que no Antigo Testamento, Israel, eles acreditavam na existência de um Deus único. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Essa ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou da Trindade. E aqui nós entramos em um problema que às vezes está tendo, até mesmo dentro da igreja adventista também, a respeito da Trindade, sobre um Deus único. Como pode um Deus ser único? E agora eu quero dizer para você que Deus também, Ele é plural. Ele é um Deus no plural. Ele é um Deus único, mas também é um Deus no plural. Quer ver? Em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Demonstra um Deus único e agora um Deus no plural. 1, 26. Diz assim... Também disse Deus, olha só quem disse Deus, diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Veja, que aqui está demonstrando um Deus agora no plural. Capítulo 3 de Gênesis, no verso 22, também nos demonstra essa mesma história. Disse assim, ó, 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Veja, que aqui está mostrando agora um Deus no plural, com mais de uma pessoa. E, às vezes, algumas pessoas podem dizer que quando é mencionado o Deus no plural, às vezes está mencionando
um status majestático, sabe, de majestade. Quando a pessoa diz assim, ó, Vossa Senhoria, que é no plural para uma pessoa, quando se apresenta para um rei. Mas esse argumento, será que é um argumento bíblico? Será que nos tempos dos reis da Bíblia, as pessoas chegavam e usavam esses termos de Vossa Excelência, esses termos assim? Então esse contexto de que é majestáticos, esse termos de pluralidade, não é bíblico. Passa aí, Lucas. A pluralidade. Se o pessoal vê em casa também. Vamos lá. Então nós vemos que no Antigo Testamento não ensinava explicitamente que Deus ele era triuno. Não ensinava a trindade. Porém, ele faz uma alusão à pluralidade de Deus, de que os três estavam presentes. E várias referências, como nós vimos aqui, nos mostra isso. No próximo slide, que você vai ver agora na sua casa, nos demonstra duas palavras que estão em hebraico. Essas palavras, que eu não sei pronunciar muito bem, porque eu não falo em hebraico, mas vou pronunciar do meu jeito aqui, Echad e Yashid, são as mesmas palavras do plural. Porém, uma se refere a um entre outros, e a outra significa a um único. E qual dessas você acha que a Bíblia está se referindo quando ela está falando de um Deus? De um entre outros? Ou está falando de um Deus único, um? Em Gênesis que nós lemos, ele está se referindo a um Deus entre outros. Então a palavra que é usada é Echad. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é essa palavra que é usada, Echad. Um Deus entre outros. Um Deus entre outros. Interessante que na nossa vida, né? Nós já estamos muito avançados em algumas coisas, mas eu sei que você lembra na sua casa, que eu lembro na minha casa também, que quando a tecnologia começou a se expandir e nós vimos as coisas melhorando, uma vez meu pai chegou em casa com um som, e o som ele era 3 em 1. O som ele tocava um disco, tocava CD e também tocava fita. 3 em 1, em uma única coisa. Em um único aparelho, ele fazia 3 coisas. Muitas pessoas eles dizem também sobre o Benjamin ou T, eu não sei como você conhece aí na região que você está, que ele é um, mas ele tem 3 saídas. 3 em 1. Como pode 3 ser 1? No próximo slide, a gente vamos aprender um pouco mais. Hoje, aqui. Coloca para o pessoal ver em casa. Vamos lá. A existência dessas personalidades separadas destrói o conceito de monoteísta das Escrituras, de Deus, de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Passa, Lucas, pode passar. Agora, nós vamos aprender um pouco sobre o relacionamento deles. Não existe distância entre as pessoas da divindade triuna. Todas elas são divinas. Assim, compartilham os seus poderes e as qualidades divinas. Todos eles têm a mesma mentalidade, o mesmo poder. Todos eles são eternos, todos eles são oniscientes, todos eles são onipresentes. E todos eles estão juntos no plano da salvação, num plano que é para salvar eu e você. O interessante é que, ao imaginar isso, muitas pessoas elas pensam em Deus elaborando um plano em que Deus Pai, ele é o líder, depois vem Deus Filho e depois vem o Espírito Santo. E nós vemos na Bíblia que eles trabalham em conjunto. Pode passar, Lucas? Nós vamos ver eles trabalhando em um íntimo relacionamento. Como, por exemplo, quando Jesus ele veio à vida, quem estava presente lá na encarnação de Jesus? Deus Pai, o Filho estava nascendo e o Espírito Santo também estava presente. Você vê que no batismo de Jesus, quando Jesus estava sendo batizado, Deus Pai estava presente, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo também ali em forma de pomba presente.
Na grande comissão apostólica, quando Jesus estava se despedindo ali dos seus discípulos, Deus Pai estava presente, Jesus estava presente e o Espírito Santo estava presente. Você vê que os três, eles tinham a mesma missão, o mesmo ponto de vista. Eles estavam sempre juntos. Embora, quando Jesus estava aqui na terra, parecia estar distante, mas eles estavam ainda unidos como um só. Uma vez, Pedro, ele foi indagar Jesus e disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus prontamente disse para ele assim: você está comigo esse tempo todo e ainda não me vê? Veja, muitas pessoas podem dizer que Jesus estava dizendo que ele era o Pai, mas na verdade ele estava dizendo assim: que você vê a mim, você vê também ao Pai, porque eu e ele somos um. Eu e o Pai somos um. Quando você vê um, você vê também o outro. Pode passar, Lucas. Você vê também o outro. Pode passar mais um também? Aí nós vemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm as suas funções. A função do Pai, ele entra como parece que, buscando palavras humanas para dizer, ele parece atuar como a fonte, sabe? O líder, o cabeça, que todas as orações, tudo tem que ser destinada para ele. Jesus, a Bíblia menciona que ele é o mediador e ele trabalha como mediador, ele está junto com o Pai e ele fala sobre mim e você ao Pai, sobre as nossas decisões ao Pai. E o Espírito Santo, ele está aqui para convencer eu e você do que está acontecendo aqui agora, por exemplo, de que Deus, ele é um Deus único e triuno ao mesmo tempo. Você pode ver que a palavra Trindade, muitas pessoas podem dizer que ela não aparece na Bíblia. E eu quero dizer para você que realmente isso não acontece. Não acontece de aparecer a palavra Trindade na Bíblia. Da mesma maneira que não aparece a palavra milênio na Bíblia. E as pessoas conhecem o milênio. Conhecem o que é o período de 1000 anos que está no Apocalipse. E a palavra Trindade vem da divindade dos três: Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Pode passar, Lucas. Vamos lá. Agora, a respeito da hierarquia, será que um é maior do que o outro? Nós estamos acostumados a falar Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a nossa vida. Nós vamos crescendo e achamos que Deus Pai, ele é mais do que o Deus Filho, ele é mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é menor do que Jesus, é menor do que Deus Pai. E na Bíblia é mencionado alguns textos que nós podemos ver que essa hierarquia, ela foi imposta por homens, por mim e por você. Por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, é demonstrado o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Em João, capítulo 15, verso 26, é demonstrado o Consolador, Jesus e o Pai. Em João, capítulo 15, o 14, verso 16, é demonstrado Jesus, o Pai e o Espírito. Você vê que a ordem em que eles usam não demonstra quem é maior ou quem é menor. A hierarquia entre eles não existem. Eles são um só, com o propósito de salvar a minha e a sua vida. E sabe, durante esse tempo que a gente vamos estudar aqui e nos aprofundar na palavra de Deus, aprender um pouco mais da palavra de Deus, e para não deixar dúvidas na mente de vocês, antes de a gente encerrar, eu quero trazer aqui algumas características de Jesus, do Espírito Santo. Sabe que os três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em propósito, na mente, no caráter, na natureza, na ciência, eles são iguais. E nós podemos ver a natureza de Jesus e a natureza do Espírito Santo. Por exemplo, na divindade de Jesus. Abre a sua Bíblia aí, você que está em casa nos acompanhando, em 1 João, capítulo 5, verso 20. 1 João, capítulo 5, no verso 20. Nós vamos estudar mais profundo esse tema futuramente, mas
Vamos, só para não ficar dúvida na mente de alguns irmãos que nos acompanham e que têm dúvidas a respeito desse tema, capítulo 1 João, capítulo 5, no verso 20, vai aparecer na tela aí também para você o verso, e diz assim: também sabemos que o Filho de Deus vindo a nós e tem dado entendimento para reconhecermos quem? O verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja aqui que João está dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é o Deus de verdade, é o Deus único, aquele Deus que nós começamos a falar, um Deus único. Outro texto que nós vemos é em Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9. Vai ser colocado aí para você também na tela, para você acompanhar. Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9. Diz assim: cuidado, aí na tela? Isso. Cuidado que ninguém vos venha a heredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que em Cristo, aqui, está nos alertando para que nós não caiamos nos erros dos homens, mas que tenhamos a certeza da plenitude da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele também é Deus. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo, nós encontramos, vamos ler um texto para a gente não estender, em Atos capítulo 5, vai aparecer aí na tela para você também, verso 3 e o verso 4 nós vamos ler. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Vamos lá. Diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? Veja que no verso 3 está dizendo que Ananias está mentindo para o Espírito Santo. No verso 4 diz assim: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Veja que aqui no livro de Atos, Lucas, que escreveu esse livro, menciona um episódio que aconteceu, e ele mostra que o Espírito Santo, ele também é Deus. E essa mensagem de um Deus triuno, que é um só, pode ser confusa, mas quando você entende o plano da salvação que há, você enxerga um Deus que te ama, um Deus verdadeiro. Sabe, se você ainda tem dúvidas a respeito dos temas que já foram falados, que é esse do Deus Pai, e do anterior, que foi sobre a Bíblia, você pode ir pelas nossas redes sociais mesmo, dizer que quer receber um estudo bíblico, que quer estudar a palavra com a gente. Alguém vai entrar em contato com você e irá estudar a Bíblia com você, para que os temas da palavra de Deus sejam esclarecidos conforme a vontade dele. Agora você que está em casa, junto comigo e junto com o Jefferson, que está aqui na igreja agora, vamos cantar o hino que chama Jubilosos Te Adoramos. Mas antes de cantar esse hino, eu vou ler um último texto, que é uma saudação do Deus triuno, para mim e para você, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso também é o 13. E quero encerrar com essa saudação, essa bênção que Paulo escreveu, que seja íntima no meu e no seu coração, que diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém.
Então cante aí na sua casa o hino 14 que se chama Jubilosos Te Adoramos. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida e por você estar aqui conosco até agora neste momento. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o único Rei da nossa vida. Nós cremos, Senhor, que Jesus Cristo também é Deus. Nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo, Ele também é Deus. Nós cremos, Senhor, que eles trabalham juntos para que eu e os meus irmãos que estão aqui assistindo agora sejamos salvos para a honra e glória do nome dEle. Obrigado, Senhor, porque através das redes sociais o Senhor nos encontrou e nos encontra todos os dias quando tentamos desviar dos nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós temos a certeza de que o Senhor está conosco para toda a eternidade. Amém. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.